Ela amamenta, ela cuida e ela faz de tudo, pois os soldados egípcios ali, os agentes do deus Sobek, tentando pegar os meninos para matar, para levar lá para jogar para o deus deles lá no Nilo lá. E ela tentando abafar, até que ela chega um momento, não está dando mais para esconder, as casas estão sendo rigorosamente revistadas. E aí eu ponho em risco a vida de toda a minha família. Até o Arão e a Miriam podem morrer. Todos vão morrer. Então eu vou ter uma ideia, eu vou colocar esse menino nas mãos de Deus. E ela fez o correto. O Espírito Santo começou a operar por meio dessa mulher. Veja que no momento da aflição, da angústia, essa mulher recebe a estratégia. Porque era uma mulher que estava atenta à cultura de sua época. Joquebede era uma mulher atenta. Você tem que ser uma mamãe atenta, perseverante, atenta, resiliente. Agrura, sofrimento. Você já viu aquela frase lá do mundo: mãe é padecer no paraíso, né? É tão bom, é difícil ter filho, conceber filhos, mas é uma tarefa dificílima cuidar dos filhos, pois o diabo, o dragão, o Sobek almeja destruir os seus filhos, destruir a sua família. E ela estava atenta à cultura pagã daquela região, aos deuses que eram cultuados, né? E ela estava atenta, e ela teve uma estratégia, ela teve um plano. A Bíblia não relata aqui, mas nós fazemos uma inferência, uma interpretação dedutiva, que essa mulher estava atenta e ela apostou naquilo que ela estava crendo, e o Espírito Santo aprovou. Assim como Tamar traçou um plano para conseguir os benefícios da lei do levirato, Joquebede também teve um plano. E o Espírito Santo abençoou esse plano, interferiu, atuou e deu vitória. Veja o que ela faz no verso 2:3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, revestiu de betume e piche, e então, pondo nele o menino, o colocou entre os juncos à margem do rio. Então veja a estratégia de Joquebede. Num local que era considerado sagrado, divino para os egípcios, ela ali confecciona um cestinho de junco. É interessante que as mesmas palavras que Moisés usa para descrever o cestinho que o comportou, com aquilo que foi utilizado, da mesma estratégia, a arca que vai salvar. Logo entendemos que a arca, o cestinho que salvou Moisés, é igual, semelhante a um tipo da arca que salvou os 8 e as espécies de animais selecionadas. E aí nós vemos que lá no texto profético do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo se compara a uma arca, né? E aos dias de Noé. Olha a semelhança, toda a tipologia e a correlação que existe com esse plano. Moisés nasceu num período de turbulência, com determinações para matar os meninos. Veja que na época do Senhor Jesus Cristo também haviam determinações para matar os meninos. Herodes, que eliminava toda ameaça à sua coroa, ao seu reino e ao seu poder, determinou que todos os meninos de menos de 2 anos fossem mortos. Então o Senhor Jesus Cristo também, no seu nascimento, passa por situações semelhantes. E Moisés está aqui correlacionando tudo isso, né? Quando ele escreve o decálogo, a lei que foi escrita por ele. Então veja que Joquebede aqui está sob a influência do Espírito Santo. Ela sabe que naquele local ali é um local onde mulheres vão fazer ritual de fertilidade, pois acreditam que o Nilo é o sêmen do deus Osíris para ficarem férteis. Ela viu também muitos homens fazendo ritual ali ao deus Sobek, metade homem, metade crocodilo, para poderem se curar da esterilidade, da impotência sexual. O gado era colocado ali. O exército se banhava no Nilo para poder, ele era considerado, como nós consideramos, o Deus Altíssimo, o Senhor dos Exércitos. Eles chamavam o Deus Sobek de Senhor dos Exércitos deles. Aí eles iam lá fazer ritual lá dentro do Nilo lá. E era muito comum também cultuar 2 capetas também, 2 demônias, né? A Ísis e a deusa Thor, né? Então mulheres estéreis iam lá, andavam em linha nas margens do Nilo e ali
faziam rituais esotéricos com as águas do Nilo, invocações a deusa Ísis para serem férteis, para serem saudáveis, utilizavam-se da mística sexual ali naquela região. Ou seja, Joquebede está vendo tudo isso. Ela estava atenta à cultura nociva da sua época e ela teve uma estratégia. Ela faz o cestinho, ela impermeabiliza o cestinho, põe o Joaquim ali dentro, põe o menino ali dentro. E aí veja que ela coloca entre os juncos à margem do rio. E a irmã do menino ficou de longe para ver o que aconteceria. Isso aqui nos traz de grande valia, porque dá-se a entender que ela fala: Miriam, fica de guarda, fica atenta, a mamãe tem que trabalhar porque é escrava, mas você fica atenta para ver se dá certo o plano, para ver se vai dar certo, vê o que acontece, né? Está entre juntos, e com certeza acamparam anjos naquele lugar, anjos do Deus Altíssimo, o Espírito Santo protegendo o menino Messias ali, né? O Salvador, né? E coloca a Miriam, e a Miriam fica atenta ali. E a filha do faraó desceu para banhar-se no rio. Enquanto isso, suas criadas passeavam à beira, às margens do rio. Vendo o cesto no meio dos juncos, mandou uma criada buscá-lo. Imagine, Moisés estava ali com fome dentro do cestinho, né? E aí ele chorou, e chorou bem alto, no momento bem certo em que a princesa Hatshepsut foi fazer o seu ritual diário. Aqui duas histórias surgem acerca desta princesa que foi fazer ali, tomar o seu banho no rio Nilo. Alguns contam que Hatshepsut era estéril, não podia ter filho, e por ser uma filha se pudesse ter filho, geraria um herdeiro para o trono, sua posição era perdida, porque ela era estéril, não podia ter filhos, né? Então ela fazia rituais ali em busca da fertilidade, que a sua madre fosse aberta, para que o deus Sobek, o deus Osíris, abrisse a madre dela. Tanto é que isso vai influenciar, quando ela encontra o Joaquim, o Moisés, ela vai colocar o nome como uma dádiva divina do Deus que ela cultuava, né? Existe uma outra história paralela, comentada até por Norman Champlin, que Faraó possuía uma filha que era leprosa, possuía hanseníase. E quando ela ouve o choro do bebê e manda as suas servas irem buscar o bebê, o cestinho, na hora em que ela pega a criança no colo, a sua enfermidade foi curada. E isso a leva a achar que é um menino milagroso. E por isso que ela adota o menino. Então são algumas histórias paralelas que são contadas. Mas uma coisa bem certa. O menino era formoso e atraente ao ponto de, né, da princesa Hatshepsut amá-lo. Mas ele é hebreu, tem uma determinação. As servas dizem: mas ele é hebreu, princesa. E tem uma determinação de morte. Teu pai, Faraó, mandou eliminar esses meninos hebreus aí. Não, esse menino é lindo, eu vou ficar com ele. Sem contar algo mais importante, que Estevão, quando está fazendo a narrativa lá, antes da sua morte, ele narra que Deus tornou o menino formoso. Ele era formoso aos olhos de Deus. Era um menino iluminado. Ele era um menino iluminado por Deus, formoso aos olhos dos homens. Esse menino vai ser meu. Mas e aí, a serva diz: mas como é que tu vais amamentar, princesa? Né? Você não está em condição para amamentar. Olha a Miriam lá que estava à espreita. A Miriam já vem certinho no momento certo ali, já se posiciona, né? A gente vê aí no verso 7. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie esse menino para ti? A filha do Faraó respondeu: vai. A moça, pois, chamou a mãe do menino. Olha que coisa maravilhosa, né? A irmãzinha está espreita, o plano dá certo, o menino é amado pela princesa. E a princesa ali manda a menina, né? A Miriam: vai lá, chama essa mulher aí que está em condição de amamentar. Moisés seria amamentado pela própria mãe.
no momento de crise, de opressão, com determinações para matar todos os meninos, o menino foi preservado. Que coisa maravilhosa, né? Escravo recebe alguma coisa? Não, escravo não tem remuneração. Mas Joquebede, em plena escravidão, em plena opressão, ela recebe salário. Ela recebeu salário, né? Quantas mães não desejariam, né? Ter seus filhos ali, né? Com todo um projeto de vida, né? Já pensou estudar na melhor universidade dos Estados Unidos hoje, né? Imagine naquela época que estudar nas melhores universidades, estar em contato com os homens mais sábios do mundo, do Império, era estar em contato com os sábios do Egito, né? E Moisés ia crescer, né? Além da mãe dele, que era escrava, receber salário, ele também ia receber bolsa de estudo para estudar com os maiores sábios da corte egípcia. Tudo isso estava sendo, de certa forma, trabalhado na família de Levi, no clã de Levi, em especial em Joquebede, na família de Anrão, e também no próprio Moisés, para construir nele aquilo que ele haveria de exercer como um dos homens mais importantes do Antigo Testamento, pois ele ia escrever a Constituição de Deus, a Constituição da nação de Israel, esses valores que até os dias de hoje encontram o seu cumprimento naquilo que o Senhor Jesus Cristo realizou por nós como cristãos, como sociedade ocidental cristã. Veja no verso 9, a filha de Faraó disse: leva este menino, cria-o para mim e eu te pagarei. E a mulher levou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés. Disse: porque o tirei das águas. Olha como o nosso Deus constrói o plano de salvação. Na casa daquele que determinou destruir o povo de Deus, ali dentro da casa do Faraó, ia crescer aquele que haveria de ser usado para libertar o povo de Deus da escravidão. Esse é o jeito de Deus agir. Eu quero que você, mamãe, observando essa história, não pense que em meio à opressão, à escravidão dos vícios que possa estar assolando alguém da tua família, teu esposo ou teus filhos, não pense que Deus esqueceu você. Não, nosso Deus não esqueceu você. Ele está no controle de todas as coisas. Aconteça o que acontecer, como aquelas mamães lá na Etiópia, que estão com seus filhos diante daquela opressão de ditaduras verdes, o Senhor está tratando, está cuidando da sua igreja, pois nós cremos que nem a morte, nem a perseguição separará a sua igreja, o seu povo, o povo de Deus, do amor do Deus Altíssimo, do Senhor Jesus Cristo. Então, uma mensagem como essa nos traz a esperança, a consolação. O nosso Deus vela por sua palavra para cumprir em nossas vidas. Nós temos que desempenhar fé. Que nesta manhã de domingo, onde celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo renove as tuas forças, mamãe, renove as forças de todos os familiares a buscar o Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação. Nele está toda a nossa confiança e esperança. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para isso se manifestou o Filho de Deus em carne, para destruir e desfazer as obras do diabo. Louvado seja o Senhor Jesus.